Olá, amados irmãos e irmãs, né? Eu quero mandar agora eu já fiz uma mensagem de final de ano, né? Eu vou fazer mais uma agora, é minha terceira, porque como eu tô com várias plataformas, né? Agora eu também tô no TikTok, eu tô fazendo até vídeos no telefone aqui no formato diferente, né? E eu vou fazer aqui uma rápida, né? Inclusive essa também é para sua família, para você que tem filho, você que tem família, tá? Você pode pegar e usar eu como exemplo e também fazer a sua. Eu vou fazer essa inclusive para meus filhos, né? Vou mandar em especial para meus filhos, para minha família, porque são filhos amados de Deus, né? E o Pai, ele representa esse próprio Deus que nos criou e que nos colocou aqui na terra para edificarmos os nossos filhos. Então, eu vou ler aqui na palavra. Então, eu vou ler Efésios capítulo 6, né? Que começa do versículo 1, né? E vai até o versículo 4. Então, ele vai até do 1 ao 4. É uma palavra curtinha, mas para você que é filho, que é pai, é muito edificante. Então, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha que palavra muito bacana. É curta essa palavra, mas Paulo aqui é Paulo falando em Efésios, né? Efésios é uma igreja que Paulo é um apóstolo que o Senhor, um dos maiores apóstolos que Deus levantou aqui na terra. Ele escreveu 75% das boas novas, ou seja, 75% do evangelho foi escrito por Paulo. Né? Foi escrito por Paulo. E Paulo foi um homem muito ungido, né? E tudo isso aqui, palavras de edificação. São boas novas isso aqui. Porque é uma grande verdade. Você que é filho, honre seu pai, honre sua mãe. Porque seu pai e sua mãe são as pessoas. Eu sei que às vezes muitos filhos, às vezes não têm os pais que queriam, né? Às vezes, e isso é independente de situação financeira, porque tem muita gente rica aí que tem filhos e os filhos aí usando droga, se suicidando, fazendo a maior besteira. Como também tem muitos pais também que são pobres também, e aí os filhos vivem nas drogas e vivem jogados. Quer dizer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque eu, por exemplo, tive meu pai, ele que Deus o tampe aos ossos dele, não estou criticando meu pai de maneira nenhuma, era meu pai e minha mãe, mas minha mãe foi responsável pela minha edificação em 80%, 20% só do meu pai. Eu aprendi muito pouco do meu pai, mas eu nunca condenei ele, porque é meu pai, e eu nunca deixei de honrá-lo, ele é meu pai. Deus colocou eu nessa família para ele ser meu pai. A mesma coisa é eu ou você. Se você que é filho e você acha que seu pai é ruim, e você queria um melhor, Deus não te deu essa oportunidade. Talvez Deus deu até aquele pai mesmo, daquele jeito aqui, para que você pudesse aprender. Deus não deu também aquele pai que você use ele como exemplo, né? Que o exemplo bom é só aquele pai que é poderoso, que é rico, que é um herói, né? É um grande guerreiro. Não. O seu pai, ele vai ser uma pessoa que sempre vai estar à sua frente. Por quê? Porque ele chegou primeiro. Antes de você vir ao mundo, ele já estava no mundo. Então ele aprendeu muito mais coisa do que você. Eu sei que às vezes tem filhos que estudam e aí eles aprendem as equações imaginárias da matemática, eles aprendem muitas coisas rápido, internet e tudo mais, às vezes o pai não sabe de nada. Então ele acha que ele é muito maior do que o pai. Não é. Não é. Para Deus, essa palavra aqui está querendo dizer para você que você tem que honrar seu pai porque você é menor do que ele. Na hierarquia de Deus, o reino de Deus não é bagunçado. Deus é nosso pai, ele é nosso pai celestial, ele é nosso pai celeste. Mas quando Deus coloca você numa família e te dá um pai, você teve a oportunidade de ter um pai, porque tem muitos aí que nem tiveram essa oportunidade. Tem pai, mas não sabem, pais abusadores, pais que fugiram, pais que nem sabem que você existe, mães também que tiveram e sabem. Tem várias coisas tristes na vida de muita gente. Mas nem todo mundo que não teve a criação de pai e mãe se deu ruim na vida. Tem muita gente que se deu bem na vida. E depois tem uma história para contar. Não conheci meu pai, não conheci minha mãe. E depois ele passa um bom tempo da vida dele gastando dinheiro para conseguir encontrar o pai e a mãe. E quando ele encontra, ele fica orgulhoso. E às vezes tem filhos que são criados diretamente com o pai e só vive criticando, só vive brigando, né, fazendo chacoca. Tem filhos até que matam os pais. Mas eu não estou falando aqui só de coisa ruim, estou falando de coisa boa. Né? Vou falar daquelas famílias que não são perfeitas, não são completas, mas têm uma vida regular. Então, o seu pai representa Deus aqui na terra. Bote isso na sua cabeça. Você tem que honrá-lo, assim como temos que honrar a Deus.
Porque tudo que fazemos aqui, nós iremos ter uma prestação de conta. Tudo que fazemos aqui é uma colheita, é uma semente que Deus te dá todo dia e você está plantando. E se você plantar bem, a Bíblia fala aqui que você, aqui ó, nessa parte aqui, aqui, honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Olha aqui, ó. Olha as promessas que Deus fez. Ou seja, você pode optar em criticar seu pai, em falar mal do seu pai, em brigar com seu pai, falar qualquer coisa. Mas uma coisa é certa, se você honrá-lo, mesmo com os defeitos que seu pai tem, mas você honrá-lo, você vai ter vida longa na terra. Porque isso não quer dizer que você vai ser igual ao seu pai, não. Você estará, na verdade, aqui, construindo uma outra vida. Você estará construindo um novo caminho para você, né? E você vai estar sempre no caminho de Deus, porque quando você faz essas coisas aqui, você desmoraliza as forças malignas. O diabo, ele não gosta disso aqui. O diabo, ele não gosta de harmonia da família. Então, ele quer que todo mundo desonre todo mundo. Por isso que acontecem muitas coisas estranhas aí, né? Muitas coisas acontecem estranhas, né? E agora tá de moda, agora isso virou política. Porque alguns candidatos aí, algumas pessoas falam que pátria, família e não sei o que lá, e religião, como eles colocam lá, é só se você for de um determinado partido. Se você apoiar determinadas pessoas. E não é assim. É por isso que Deus coloca o seu poder e mostra as suas coisas diferentes, para justamente humilhar aqueles que querem ser mais do que Deus. E aconteceu agora de muita gente querer ser mais do que Deus. E aí o que aconteceu? Quem ganhou foi o outro. Aí eu sei que você vai dizer que foi roubado, que não sei o quê, porque você está vendo as coisas por uma perspectiva humana. Mas não é isso, é o Espírito. Se a igreja toda orou nessa política para os dois candidatos, que eu creio que uns oraram para uns e outros oraram para outros. Então, se houve essas orações, Deus escolheu. Foi Deus que escolheu. Porque Deus era poderoso. Ele poderia fazer, você podia roubar, os caras podiam fazer o que quisesse, não tinha jeito. Os números iam aparecer lá instantaneamente e ia ganhar o que Deus queria. Então, dessa vez, como nunca em eleição nenhuma teve tanta oração como teve nessa, quer dizer, chamaram Deus para a campanha, Deus entrou na campanha e deu a vitória a um, para justamente regularizar. Eu creio que isso aí tudo foi para equilibrar as coisas no nosso mundo, que o nosso mundo aqui estava partindo para loucura. Como tem muita gente aí louca, tem pessoas que perderam emprego, perdeu os filhos, perdeu o casamento, perdeu dinheiro, está endividado em prol de uma campanha política que para ele não vai render nada, só deu para ele destruição. E isso aí é obra de Satanás, é Satanás entrando nisso aí. Você pode até duvidar de mim, me criticar, falar que não é, mas é. Creia que isso aí é. Por isso, liberte-se. Volte para sua família, volte para sua casa, reconheça os seus erros, peça perdão, clame a Deus pela misericórdia, que Ele é bom, Ele tem misericórdia por você. Ele só está esperando que você entenda e que você aceite isso. Diga para que errou para Deus. A melhor oração que você podia fazer nessa virada de ano é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus já sabe, não precisa ser, não necessariamente precisa cantar. Mas quando você conta, Deus entende que você tem humildade de não omitir nada dele, mas ele já sabe da sua vida todinha, de cor salteado. O filme da sua vida ele sabe do começo ao fim. Por isso, quem sabe, tudo isso que aconteceu foi para te edificar, para que você aprendesse, passasse por essa experiência, porque tudo que a gente passa de experiência, ruim ou boa, nos serve de edificação. A gente aprende com isso. Então eu espero que você tenha aprendido com isso. Volte para o Senhor, vamos fazer realmente o que a gente tem que fazer, o que Deus nos colocou aqui. Deus não colocou aqui nós para brigarmos uns com os outros. Né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então você não vai ter que brigar com o seu amigo, com o seu familiar, porque o inimigo verdadeiro não é ele. Nós temos que lutar contra o maligno, contra os principados e potestades. São esses aí que são nossos inimigos. E eles estão aí sendo usados por pessoas. Né? Ele está usando pessoas. Ele manda uma pessoa para te colocar no caminho errado, mas não é aquele amigo seu que estava colocando, é o diabo. Você tem que aprender a ter essa visão espiritual. Isso não é difícil, meu irmão, não é difícil. Se você acha que não consegue, ora ao Senhor, peça ao Senhor, peça a Deus a revelação no seu espírito, no seu coração. O teu Espírito Santo é uma extensão de Deus, ele já está dentro de você. Só que ele só age se você tiver humildade de clamá-lo, de buscá-lo, de pedir a ele. Na hora que você pede, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, ele vai entrar e vai te edificar. Por isso, meu irmão e minha irmã, muito cuidado, porque as forças do mal estão atacando muito a gente, levando ao engano. Tem muitos falsos profetas, muitas pessoas aí sendo usadas pelo Satanás e trazendo engano na sua mente.
e aí você se mete naquela roubada, você se mete naquela coisa que não vai dar certo por causa disso, por causa desse engano. Então, saia desse engano. Feliz 2023, que 2023 seja um ano próspero para você que é filho, para você que é pai, para você que é família, né, para você que está aí pelo esse mundo, mesmo você não sendo perfeito, mas Deus te ama. Deus não está olhando para você pelos seus feitos, porque você é isso, aquilo, aquilo outro. Não, Deus olha para você porque o Espírito dele está dentro de você. Então, você é a habitação de Deus. Não importa se você é preto, se você é branco, se você é homossexual, se você é ladrão, se você é marginal, se você... Porque aqui teve muita coisa assim, ultimamente, até nessa campanha que eu esqueci, é muita acusação de roubo pra cá, mas o outro é ladrão, não sei o quê. Meu irmão, isso aí pra Deus não conta, não. Você tá acusando o outro porque o outro é ladrão. Você tá acusando o outro porque o outro é homossexual. Você tá acusando o outro porque ele é corrupto. Você tá acusando o outro porque ele é mau. Não faça isso. Não meça os outros, porque se você também, a Bíblia fala que você será medido na mesma proporção. Por isso, veja essa pessoa como seu irmão, não o condene, deixe que Deus faz isso. Deus é o julgador, é Ele que vai nos julgar a todos nós. Estaremos todos um dia na presença de Deus. Mas não caia você nessa armadilha de querer condenar e acusar. Não, tira esse espírito de condenação. Ora para o Senhor, fala da sua... Olha, a melhor ação que você pode fazer para Deus é falar dos seus problemas, falar da sua vida. Fala para Ele, fala para Deus. Deus quebranta meu coração, Deus esvazia essa minha justiça própria. Mentira toda essa questão de querer ser legalista. Não, minha irmã, se esvazie de todas essas coisas, que isso aí é o maior pecado que a pessoa tem, é justamente isso, de querer ser melhor do que os outros, de querer ser legalista. Nós não somos melhor do que ninguém. Para Deus, as coisas de Deus é diferente. As coisas da terra aqui tem um tipo de lei. Aqui a lei é da acusação, realmente é da acusação. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus, ela é do perdão. A lei de Deus é da salvação. Até porque ele já deu antes de você nascer. Há 2000 anos atrás, antes de você nascer, ele já te deu a salvação. Então não é uma coisa que você vai buscar, não é uma coisa que você vai fazer por merecer, não é uma coisa que você vai seguir um passo a passo. Não, ele já te deu. É só você aceitar. Quando você aceita esse sangue, quando você aceita essa salvação que foi praticada pelo seu irmão mais velho, pelo seu Senhor, e que será seu rei no futuro, o seu espírito será mudado. Vai acontecer uma transformação na sua vida que você não vai imaginar. Você não vai ser perfeito. Nenhum de nós nunca vamos ser perfeitos. Todos nós vamos ter que aprender a conviver com as nossas falhas. Somos cheios de falhas, somos cheios de defeitos. Não nascemos, o nosso manual de instrução, ele não foi um manual totalmente, ele não existe. Não adianta você querer viver uma vida um passo a passo. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode fazer. Você vai aprender coisas da terra, pode aprender sobre matemática, sobre todas as línguas, sobre tudo, até sobre religião, que você pode estudar. E ao contrário, eu vejo muita gente que estuda as religiões e termina depois dizendo que todas estão erradas. É verdade, realmente, todas as religiões têm falhas. Mas Deus não conta você pelo lado religioso. Deus olha você pelo seu coração. Deus olha você pelo que você é. Deus, a essência sua é o próprio Deus. Ele habita dentro de você, você é a habitação de Deus. Deus conhece você, cada centímetro de veia que você tem no seu... A Bíblia fala que nenhum cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. E isso é uma verdade. Então, você não precisa ser um estudioso, um evangélico, ou seja lá que profissão, que religião você queira seguir. Não. A religião, na verdade, ela não te salva. A religião, na verdade, ela até te leva a pecar. O que te salva é você crer numa só verdade. E a verdade é o amor que Deus derramou sobre nós. O amor que Cristo teve por você, para que naquela cruz, naquele determinado dia, levasse todos os seus pecados e maldições e derramou todo o sangue em nosso favor. Por isso eu te desejo um feliz 2023. Que esse próximo ano seja abundante, cheia da graça e da paz e do favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se inscreva no meu canal, no TikTok, no YouTube e no Facebook. Te aguardo lá até 2023, se assim Deus o permitir.